Vejamos, Napoleão Hill ensina que a persistência é o coração pulsante da realização humana. É o fogo interno que mantém o indivíduo de pé. Quando todas as circunstâncias dizem para desistir, segundo Hill, persistência não é apenas insistir, é uma força espiritual, uma decisão consciente de continuar avançando mesmo quando a lógica falha. Quando os recursos acabam, quando o mundo não acredita. Ele afirma que o fracasso raramente é definitivo, o que é definitivo é a desistência. E por isso, para ele, apenas os persistentes chegam ao topo. Napoleão Hill afirma que a mente é o centro de comando da prosperidade. Inscreva-se no canal e curta este vídeo. A Bíblia confirma isso quando declara, porque, como imaginou em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, versículo 7. Hill passou décadas repetindo essa verdade em suas obras. Tudo começa no pensamento. Quando a mente decide vencer, o corpo segue. O ambiente se ajusta e o destino se molda. Hill ensina que a persistência nasce de um propósito definido. E a Bíblia chama esse propósito de visão. Escreve a visão e torna-a bem legível, porque certamente virá, não tardará. Abacuque 2 versículos 2 e 3. O homem que possui visão não se curva ao tempo. Ele compreende que cada atraso é apenas parte do processo. Hill confirma isso ao dizer que toda derrota temporária carrega em si a semente de um benefício equivalente. A Bíblia chama essa semente de fé. Pois a fé é a certeza das coisas que se esperam. Hebreus 11 versículo 1. Persistência. Na visão de Hill, é alinhar a ação diária com o desejo ardente. Persistência. Na visão bíblica, é perseverar até o fim, como em Mateus 24 versículo 13, aquele que perseverar até o fim será salvo. É a mesma lei espiritual. Só colhe quem permanece. Só próspera quem resiste. Só conquista quem não desiste. A persistência, segundo ele, nasce de 4 pilares internos: um propósito definido, um desejo ardente, autoconfiança e hábito. Não há persistência verdadeira sem objetivo, não há força duradoura sem desejo intenso. Não há avanço constante sem fé em si mesmo, e nada se torna permanente sem disciplina repetida diariamente. Hill diz que quando um objetivo está claro e queimando na mente, a pessoa se torna capaz de suportar qualquer provação. Ele também alerta: o mundo testa todos que desejam algo grande. Testa com atrasos, obstáculos, críticas, falta de apoio, resultados lentos e até fracassos humilhantes. Mas esse teste existe por um motivo: para separar aqueles que apenas querem daqueles que decidiram conquistar. A persistência é o filtro dos campeões. É o critério que determina quem está pronto para receber a recompensa e quem ainda precisa se fortalecer. Hill diz que a mente persistente atrai soluções. A Bíblia diz que aquele que busca, encontra. Mateus 7 versículo 8. Hill afirma que o universo responde ao pensamento dominante. A Bíblia declara: tudo é possível ao que crê. Marcos 9 versículo 23. A força que sustenta o sucesso, portanto, é uma soma de 2 potências: o poder da mente humana e a intervenção divina respondendo à fé e à disciplina. Quem domina esses 2 mundos, o mental e o espiritual, entra no território dos grandes realizadores. Para Napoleão Hill, a persistência não é apenas uma virtude. É a força estrutural que sustenta toda a fórmula do sucesso. Ele explica que o sucesso não é um evento, mas um processo. Um processo que exige tempo, paciência, disciplina mental e resistência emocional. E quem não domina a persistência inevitavelmente abandona o caminho antes do destino final. Inscreva-se no canal. Curta este vídeo. Hill estudou profundamente o comportamento dos grandes realizadores, nomes como Henry Ford, Thomas Edison, Andrew Carnegie e muitos outros. Ele percebeu que todos possuíam a mesma força silenciosa: a capacidade de continuar tentando depois que todos os outros paravam. Foi essa força que transformou Edison em um gênio, Ford em um império e Carnegie em um símbolo de prosperidade. Nada disso nasceu de sorte.
Tudo nasceu da repetição incansável, do aperfeiçoamento constante e da recusa absoluta em aceitar a derrota. Segundo Hill, a persistência é o que converte uma ideia simples em uma vitória esmagadora. Ela constrói o caráter, amplifica o talento e transforma desejo em poder. É a liga metálica que une pensamentos, emoções, decisões e ações até que se tornem invencíveis. Sem persistência, até o maior sonho morre. Com persistência, até o sonho mais improvável se torna inevitável. Napoleão Hill afirma: o ponto de partida de toda conquista é o desejo. A Bíblia diz: pedi, e dar-se-vos-á. Mateus 7, versículo 7. Ambas revelam a mesma verdade. Não existe prosperidade sem desejo profundo, sem fé ardente, sem um impulso emocional que chama a vitória pelo nome. Para Hill, o desejo deve ser transformado em um objetivo claro, específico e escrito. Esse processo materializa o invisível. Da mesma forma, a Bíblia ensina: escreve a visão. Planejamento não é apenas inteligência, é obediência espiritual. O desejo é o motor, a fé é o combustível, o plano é o mapa. Hill também declara que o desejo elimina dúvidas. A Bíblia confirma: o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1, versículo 8. Ou seja, quem deseja pela metade vive metade da vida. Quem deseja com intensidade vive a plenitude da promessa. Quando Hill fala sobre a inteligência infinita, ele está se referindo à fonte superior que atende o pensamento disciplinado. Na Bíblia, essa fonte é Deus, que declara: clama a mim, e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33, versículo 3. Ou seja, quem insiste, recebe. Quem persiste, descobre. Quem bate, entra. O desejo transforma o indivíduo em alguém incansável. E a Bíblia sela essa ideia em Gálatas 6, versículo 9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Hill diz que riqueza começa na mente. A Bíblia diz que do coração procedem as saídas da vida. Provérbios 4, versículo 23. A verdade é a mesma, tudo começa dentro. Hill explica também que a persistência protege o indivíduo da influência do medo. O medo de perder, de falhar, de ser julgado, de não ser suficiente. Quando a pessoa treina sua mente para persistir, ela destrói a tirania do medo. E uma mente livre do medo é uma mente criativa, produtiva e explosivamente poderosa. É uma mente capaz de fazer o impossível. Por isso, Hill afirma: a persistência é o volante do destino. É o mecanismo interno que mantém o indivíduo avançando com foco, firmeza e fé. E uma vez que essa força é dominada, tudo o que antes parecia distante se torna alcançável. Tudo o que parecia complicado se torna claro. Tudo o que parecia difícil se torna natural. O sucesso começa a responder como se fosse atraído por um imã. Um dos maiores ensinamentos de Hill é o propósito definido. Saber exatamente o que se quer e dedicar a vida à construção desse objetivo. Na Bíblia, isso aparece como chamado, vocação e direção divina. Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Josué 1, versículo 9. Esse versículo é exatamente o que Hill descreve. Quando o homem tem propósito, ele se torna inabalável. Hill diz que o propósito definido cria foco absoluto e elimina distrações. A Bíblia reforça: olhe firmemente para o alvo. Filipenses 3, versículo 14. Quem olha para o alvo não olha para o medo. Não olha para a crítica. Não olha para a dúvida. O propósito cria disciplina, e disciplina cria destino. Quando Hill fala sobre mastermind, a união de duas ou mais mentes em harmonia, a Bíblia chama isso de aliança, acordo,
Unidade, afirmando: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Mateus 18, versículo 20. O poder da união é espiritual. Hill diz que ninguém vence sozinho. A Bíblia diz: melhor são 2 do que 1. Eclesiastes 4, versículo 9. A força do sucesso está no propósito definido. Mas o avanço do sucesso está na união de forças. Quando o propósito e fé se unem, a prosperidade deixa de ser uma possibilidade e se torna uma inevitabilidade. No pensamento de Napoleon Hill, prosperidade e riqueza nunca são produtos do acaso. São consequência direta da mentalidade. E no centro dessa mentalidade está a persistência. Ele afirma que dinheiro, oportunidades, negócios e sucesso correm na direção de quem demonstra força emocional e consistência. Porque o universo responde à energia dominante da mente. Hill diz que a riqueza nasce primeiro como uma visão interna, depois como um plano, e finalmente como uma ação repetida até o triunfo. Nada acontece de uma vez. A fortuna favorece aqueles que não param. A prosperidade procura quem age com convicção. A riqueza se aproxima daqueles que se mostram comprometidos mesmo nos dias difíceis. Napoleon Hill declara que o medo é o maior inimigo da prosperidade. A Bíblia confirma: Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder. 2 Timóteo 1, versículo 7. O medo paralisa, o poder liberta. Hill diz que existem 6 medos básicos que aprisionam o homem: o medo da pobreza, da crítica, da doença, da perda do amor, da velhice e da morte. Esses medos drenam a energia mental, quebram a disciplina e matam o sonho antes dele nascer. A Bíblia chama isso de fortaleza mental, afirmando em 2 Coríntios 10, versículo 4 que essas fortalezas devem ser derrubadas. Hill ensina que a persistência é o antídoto do medo. A Bíblia diz: resista ao diabo, e ele fugirá. Tiago 4, versículo 7. Resistir é persistir. Persistir é acreditar. Acreditar é avançar apesar do medo. O medo de falhar destrói mais sonhos do que o fracasso real. Por isso, Hill diz: o fracasso é apenas um desvio temporário. A Bíblia confirma em Salmo 37, versículos 23 e 24. Ainda que caia, não ficará prostrado. Deus levanta o persistente, e o persistente alcança o que o medroso jamais verá. A mente que vence o medo conquista tudo. A mente que se rende ao medo perde tudo. Ele também afirma que a persistência abre as portas para o que chama de inteligência infinita, a capacidade do ser humano de acessar soluções, ideias, caminhos e oportunidades que antes estavam invisíveis. É como se, ao persistir, a pessoa enviasse uma mensagem ao universo dizendo: eu estou pronto, eu sou digno, eu vou até o fim. E então, novas possibilidades começam a surgir de maneiras que parecem coincidências, mas na verdade são respostas naturais da lei mental. No entanto, Hill deixa claro que prosperidade plena exige mais do que apenas trabalhar muito. Exige trabalhar com intenção, com foco, com disciplina emocional. Exige alinhar pensamento e ação. Exige direcionar a energia para um objetivo único, e não desperdiçá-la em distrações ou dúvidas. Exige aprender com cada fracasso temporário e transformar cada obstáculo em uma ponte. A persistência, diz Hill, é o que transforma o indivíduo comum em extraordinário. É o código invisível da riqueza. É o que separa o trabalhador do visionário, o que deseja do que conquista, o sonhador do realizador. E quando o indivíduo incorpora de verdade essa força interior, a prosperidade deixa de ser possibilidade e se torna destino. Hill conclui que a vida sempre recompensa de forma proporcional quem persiste, próspera. Quem não desiste, conquista. Quem continua, vence. A persistência é a assinatura dos grandes. É o selo dos prósperos. É a raiz da riqueza duradoura.